Pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Keles. Vamos para mais um vídeo, roteiro de cinema. Hoje nós vamos falar sobre tão falado Talking Heads, quer dizer, cabeças falantes. Mas antes, eu quero só dar uma passada rápida aqui sobre o Script Doctrine que a gente fez nos vídeos anteriores, 3 vídeos anteriores, para vocês perceberem aqui o que aconteceu. A palavra cabeça, eu fiz uma pesquisa pelo Adobe Reader, ela tinha aparecido 68 vezes. Depois do Script Doctrine, depois da versão final que eu lancei, a sua aparição reduziu para 27 vezes. Quase sempre ela estava no contexto de balança a cabeça. É o que acontece com a palavra logo abaixo aqui, ó, a palavra balança aparecera 19 vezes. Depois da correção, ela caiu para 5 vezes. Então, é só para vocês terem uma ideia de como ajuda, né, essas reescritas, esses tratamentos de roteiro. Essa coisa de balança a cabeça, inclina na cabeça. Eu cortei praticamente tudo. Cortei tudo disso. O que permaneceu de cabeça aqui, as 27 vezes, realmente no contexto cabia essa palavra cabeça, mas não como instrução para o autor, né, ator ou atriz, balança a cabeça e tal, mas sim um caso realmente necessário. Por exemplo, aquele caso de quando Jeremias deixa eu lembrar da cena na academia, quando o Marco Riccone vê a cabeça do Costa por cima do box do banheiro. Aí é uma questão de cena, eu não estou passando instruções para o autor, para o ator. Então essas descrições permaneceram, ok? E reticências, a gente costuma usar demais. Ela apareceu 248 vezes, mas depois das reduções ela diminuiu bastante. Só que eu notei um caso aqui no Celtics. Reticências, a gente não tem que preocupar muito com isso não, porque ele mesmo coloca as reticências, principalmente aqui em continuando, conte, né, quando o personagem continua falando da fala, e também em passagens de páginas ele coloca lá reticências e continuando a palavra completa. Então isso aqui não tem tanta assim, necessidade de a gente trabalhar não, ok? Vamos ver aqui os Talking Heads. O que são Talking Heads? Cabeças falantes. Geralmente isso acontece quando a gente precisa de falar de uma ação no passado e o personagem ele começa a desenvolver um monólogo ali, blá 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 blá, né? E a gente quer colocar ação ou quer resgatar um pedaço da história que ficou perdido para encaixar no nosso roteiro, e a gente cai nesse tremendo erro aqui da cabeça falante. Eu vi um exemplo do Alfred Hitchcock, creio que é esse filme de Janela Indiscreta, se não me engano, ele falando ali sobre um cara que era fotógrafo. Como é que ele contou que o cara era fotógrafo? Sem palavra alguma. Ele simplesmente jogou a câmera no personagem, uma perna enfaixada, a câmera subiu, mostrou vários recortes de fotografia na parede, e várias passagens jornalísticos, e voltou para a mesa dele e viu a câmera quebrada e voltou para a perna. Quer dizer, você já sacou logo que esse cara é fotógrafo, né, e sofreu algum acidente. Ele não precisou de falar assim: ô fulano de tal, que aconteceu com você, ou como é que você quebrou a perna, para o cara contar que ele era um fotógrafo que estava fotografando a corrida de carros e tal, porque as fotos nas paredes eram de carros de corrida. Então é uma maneira inteligente de você contar uma cena. Você também pode contá-la com palavras, com cenas e diálogos, mas desde que não seja cabeça falante. Vamos ver aqui um exemplo bem claro disso. Aquela cena de Costa na delegacia, preso, acorrentado, e ele começa a falar da história dele, né? Eu coloquei um excerto todo aqui dessa parte, só para vocês entenderem melhor. Ele começa lá: vocês não precisam me ouvir, se não quiserem, ok? Aí ele força um meio sorriso e tal, enquanto sacode o ombro. Já comecei a dar instrução demais, porque eu não tinha nada para falar, então a gente começa a se perder. Na próxima, ele continua falando, ele fala: vocês não precisam de me ouvir, porque eu sou um estelionatário, um enganador e tal, blá blá blá, blá blá blá. Aí eu tento ainda enfiar alguma ação na fala dele. Luiz e Fernando se encaram, né, aquela coisa toda, e ele continua falando: não conheci meu pai, fui um menino pobre, sempre fui trabalhador, minha mãe adoeceu gravemente, ela tinha câncer, fui visitar no hospital, blá blá blá. Ele falando, os caras lá em
pé, igual novela. Tá. Eu tive que falar que eles estão atentos, né? Porque o cara tá falando demais. Ele continua falando dele. Comecei a faltar no trabalho. Só tinha eu. Conversei com o chefe. Pra você ver que situação ridícula. Olha o tamanho do diálogo do cara. Né? Tudo bem que diálogo não tem essa restrição tanto quanto as ações, não, de tamanho não. O diálogo, você estende ele tanto quanto necessário. Mas isso aqui, gente, é uma cabeça falando. Um cara falando, tentando encher a história com o passado dele. Que não cola legal. Aí ele fala que um dia brigou e tal. Pra você ver que descaminho. Aí ele suspira, tenta enfiar uma ação aqui, toma um gole d'água, né, pra dar uma quebrada no diálogo. Olha pra vocês, olhem em vocês essa situação. Ele continua falando. A pobreza, cara, é uma merda, não demorou muito e tal, que ele tava pra perceber que ele precisava de dinheiro e tal. E ele começou a roubar aquela coisa toda. Percebam, até agora falando. Aí fala que virou animal, blá 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 e tal. Aí ele fala que queria o perdão da mãe dele. Aí agora que ele vai começar a contar o peso da cena, o que realmente eu tinha imaginado de início, ok? Pra colocar comoção na cena. Aí ele começa a falar que um dia ele foi levar a mãe dele numa consulta e ele deixou ela no lugar errado, né? E ele estava apressado. Depois ele ficou sabendo, né, que ela demorou quase 4 horas para achar o lugar. Você quem contou pra ele como é que foi essa situação e tal. Ela estava doente, aquela coisa toda. Olha pra vocês, percebam aqui vocês. Eu fiz uma cabeça falante tão característica, tão ruim mesmo, que é a característica dela de ser tão ruim, que eu tive que aumentar, que exagerar no tempo que a mãe dele ficou perdida. Eu fiquei quase 4 horas. Olha essa situação. Cabeças falantes não funcionam, pessoal. Então, aí ele continua falando. Aí, depois que ele fala tanto, né, os novatos olham entre si por um momento e saem da sala. Costa tá chorando. Aí os novatos entram, né, e um tira a algema e o outro fala, vamos correr o risco. Percebam o tanto de coisa que eu coloquei para chegar nessa palavra aqui, ó. Vamos correr o risco, tá vendo? Ó, que monólogo. Perceberam? Aqui, vamos correr o risco. Vejam como esse trecho, monólogo, tedioso, ficou após a correção. Isso foi eu mesmo que identifiquei. Correção. Costa se ajeita melhor que pode junto à parede, porque ele estava gemado. Parece um orador que vai anunciar uma verdade universal. Ok. Ele vai falar, eu tenho uma dívida. Ok. Já comecei diferente, né? Pausa. Que nunca pagarei. Fernando observa ele com mais atenção e Luiz sai da sala. Ele vai começar a falar, mamãe tinha câncer. Ok? Nisso aí, continua falando, os novatos estão atentos porque o Luiz entrou com um copo d'água, né? Porque já tinha visto a situação dele das cenas anteriores. Aí ele vai continuar falando, eu sempre a levava para suas consultas. Pronto, já matou. O que ele fazia com a mãe dele, o que ela tinha. Aí ele vai para um pouco, parece buscar um pensamento e começa a falar. Um dia, crau, cortei toda a fala dele e já joguei cena, que é a externa rua interior do veículo de Costa dia, ok? Vejam um recurso que a gente utiliza, que eu vi isso muito no roteiro Código da Vinci. Eu coloquei em itálico para mostrar que a cena está no passado. Aí vai ficar a cargo do diretor, o diretor de fotografia, desembolar isso aqui melhor, com seus recursos, né, com seus climas de passado e presente. Aí ele vai falar, aí a cena, Costa dirige com a mãe ao lado, tenta localizar certo endereço, parece meio perdido. Aí, por exemplo, vocês já estão vendo a cena, né, não é mais Costa falando, nós saímos da sala, né, você já envolveu o espectador. Aí ele fala com a mãe, a senhora tem certeza? A mãe tosse, parece indecisa e tal. Aí a mãe de Costa, eu perdi o papel do hospital, mas é por aqui, acho. Costa encosta, próximo a uma clínica, está visivelmente irritado. Seu telefone toca para mostrar a urgência, né? Aí fala, é essa mãe? Irritado. Aí ele, a mãe dele não sabe, poxa, tá perdida, velhinha, senhorinha. Aí o telefone continua enchendo o saco. Aí Costa fala
assim, a senhora tem que saber essas coisas, mãe, não é possível. Ele já está dando um esporro, já está ficando nervoso. Ele acelera, segura algumas ruas e para a próxima outra clínica. O telefone Rita chamando. Beleza. Desce aí, mãe, acho que é aqui. Onde Costa? Mas é aqui, meu filho, velhinha, né, e tal. O som do telefone irrita ainda mais. Costa explode. Eu não sei, mãe, você não sabe. Você não sabe, eu que vou saber. A mãe desce com dificuldade. Mãe de Costa, vai com Deus, meu filho, né? Aquela coisa de mãe. Vejam o peso que eu coloquei na ação. Nessa altura, a essa altura, tá todo mundo morrendo de raiva do Costa já. Seu filho da mãe, como é que você faz isso com a velhinha? Beleza. Diferente dele falando aquele monólogo inteiro na sala, que não convenceria nem o Papa. Aí ele vai, tá bom, mãe, tá bom. Quer dizer, Deus me abençoa. Ele arranca o veículo com pressa enquanto atende ao telefone. Tranquilo? Passagem de cena aqui, externa, clínica Crepúsculo mais tarde. Costa encosta o veículo em frente à mesma clínica onde deixou sua mãe. Tudo fechado. Sua mãe não está lá. Ele desce do veículo e circula procurando-a. Nada. Retorna ao veículo, circula por alguns quarteirões e vê alguém sentado na calçada junto a um muro. Um vulto, né? Diminui a marcha. Opa! É sua mãe, com frio, com fome e sozinha. Costa corre ao encontro dela. Tchan, 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 tchan. E que vem após? Mãe de Costa, como se desculpasse. A sua velhice não era a clínica, filho. Não era a clínica. Aí sim, tchan, 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 tchan. O que acontece? Interna, cadeia distrital, salinha, noite. Costa irrompe o choro em luz. E retoma, né? Aquele diálogo de retomada. Não era a clínica. Os novatos olham entre si por um momento, saem da sala. Costa continua chorando. E ele fala, eu devo isso a ela. Eu devo isso. E o que acontece? O novato fala, vamos correr o risco. Então, pessoal, o que ficou melhor? O primeiro roteiro, o primeiro trabalho, né? O Costa falando sozinho, tentando convencer, né? Acho que não convenceria nem a mais bondosa das almas, com aquela demagogia dele. Ou a segunda cena em que mostramos a ação desembolando. Claro que essa aqui ficou melhor. Então é isso. Fácil, não? Escrito Doctrine, em cima do tal da Talking Heads, cabeças falantes. Toda vez que vocês perceberem que precisam de falar de um passado distante ou recente, porque precisam de colocar conteúdo na história, precisam de rechear um diálogo regressivo, cuidado com os monólogos, cuidado com as cabeças falantes, cuidado com alguém falando de outro alguém, é fácil de identificar. Na dúvida, coloque ação. Beleza? A não ser que essa fala, que esse diálogo seja realmente o formato que você quer naquele momento, que vai funcionar melhor. Porque o roteiro não existe regras estanques, né? Temos os nossos parâmetros, mas a gente circula de acordo com o sabor do vento. Ok? Então, pessoal, era isso que eu tinha que falar para vocês. No próximo vídeo não posso dizer isso, mas estamos próximos de uma grande novidade, ok? Que eu estou criando e vocês que me acompanham aqui saberão quase que de antemão dessa novidade, ok? É uma coisa muito legal, não posso adiantar o que é, mas então é isso. Ficamos por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.